Olá pessoal, na nossa última aula relacionada ao desenvolvimento web utilizando HTML5 e CSS, nós vimos como trabalhar com os seletores básicos, onde no head da nossa página, então nós estamos criando uma formatação de estilo para a nossa página index dos impossíveis, nós criamos uma formatação para o cabeçalho 1, vírgula, H2 para o cabeçalho do tipo 2. Também criamos uma outra formatação para o tipo 2, para o cabeçalho tipo 2, onde era aplicado essa configuração e posteriormente era aplicado essa configuração na fonte, onde do cabeçalho 2 o tamanho da fonte era reduzido por conta dessa segunda implementação. Hoje, pessoal, nós vamos continuar tratando deste assunto, dos seletores básicos e da forma de utilizá-los. Então, não sei se vocês repararam, vou apertar um F12, mas olha lá, em todo lugar que existir um cabeçalho do tipo 1 e do tipo 2, vai ser aplicado a formatação que nós definimos aqui dentro do head da nossa página. E se eu quisesse, pessoal, aplicar a formatação diretamente dentro de uma tag. Como, por exemplo, aqui eu quero que esse H1, os impossíveis, o primeiro, ele não tenha essa mesma formatação que eu defini aqui no meu head. Eu posso estilizar apenas esse H1? Sim, eu posso. De que maneira? Eu posso vir aqui e editar a propriedade style do meu H1. Então, aqui eu vou, por exemplo, pessoal, colocar qual estilo? Então, eu vou alterar o font family. O font family, pessoal, é o quê? As fontes que serão utilizadas para exibir os caracteres na tela. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos pegar uma bem diferente aqui, só para testarmos. Constantin, Lucida e Deja Vu. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, como funciona esse font family. Aqui eu estou especificando uma família de fontes, onde, ao aplicar essa formatação ao cabeçalho, ele vai fazer o quê? Vai tentar definir essa fonte. Caso não encontre essa fonte, ele vai partir para a próxima e assim sucessivamente. Então, eu vou salvar. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Então, aqui, vou apertar F12. Reparem que a fonte Os Impossíveis foi alterada. E também, para que vocês consigam visualizar, pessoal, eu vou fazer o quê? Além da fonte, eu vou mudar o background e a font size. Então, olha lá, eu vou vir aqui no nosso H1, que eu defini todos esses detalhes, vou colocar ponto e vírgula, ou melhor, colocar ponto e vírgula aqui dentro, ó, e eu vou criar o que? Fonte, vamos ver aqui, size 70 pixels. PX, pessoal, é a unidade de medida utilizada na fonte ou em vários outros lugares. É uma das unidades de medidas que nós podemos trabalhar aqui no CSS, que é por pixels. E color. O background color, que era verde, olha lá, eu vou definir com outra cor. Que cor? Vou colocar um vermelho. Como eu fiz para abrir esse menuzinho, pessoal?
Se vocês deixarem o cerquilha, segurar o Ctrl e o barra de espaço no Dreamweaver, ele abre aquele seletor de cor. Então, vou salvar, vou apertar o F12, ou vou abrir aqui, ó, o exemplo que nós já havíamos carregado. Olha lá, o nosso H1 formatado individualmente, não levando em consideração a configuração que nós fizemos no HID, na nossa folha, no nosso conjunto de estilos definido aqui dentro do HID. É interessante fazer isso, pessoal, fazer esta formatação de maneira direta dentro das tags HTML? Não. Isto aqui, pessoal, não é interessante. Eu mostrei que é possível definir os estilos, ó. Então, se vocês olharem, foi utilizado o mesmo conceito, como por exemplo aqui dentro do H1, ó, vou definir um estilo para o H1. Então, eu abri o bloco de comando que vai determinar os estilos que eu vou criar para o H1. Aqui dentro, o que eu fiz? Olha lá. Style. Estou falando que eu vou definir os estilos também deste H1 apenas. Aspas dupla. E aqui os estilos. Ponto e vírgula. Finaliza um comando que eu defini como um estilo para o H1. Então, pessoal, aqui eu apenas mostrei para vocês que é possível, mas não é interessante, tá? O interessante é criar uma folha de estilo e utilizar as configurações desta folha de estilo, não criar uma configuração diretamente dentro da tag. Ah, mas e se eu quiser criar um estilo diferente apenas para este parágrafo? Existe um jeito? Ou para este H1? Sim, pessoal, nós vamos ver. Existem outras maneiras de definir estilos para as tags. Ou utilizando por ID, pelo nome, ou por meio de uma classe, definindo uma classe. Mas isso nós vamos ver futuramente, pessoal. A ideia hoje ainda é justamente trabalhar com essa questão das formatações, a parte teórica básica ainda. Apesar que essa questão do ID e da classe também é básico. Então aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Só para nós visualizarmos aqui e aprendermos algumas tags diferentes, ou melhor, alguns estilos de formatação diferentes para a nossa página que nós estamos formatando dos impossíveis, o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro de tudo, pessoal, eu vou criar um estilo para qual seletor? Para o Buddy. Aí detalhe, pessoal, olha que legal. Quando eu crio um seletor para o Buddy, dependendo da propriedade que eu formatar, todos os elementos que estiverem contidos dentro do Buddy vão assumir esta formatação, como por exemplo, os textos. Então, olha lá, o que eu vou fazer aqui, ó. Primeira formatação que eu vou fazer no meu Buddy é da font family. Eu vou definir um estilo de fonte para o meu documento. Um grande detalhe, pessoal, na hora de utilizar fontes nas suas páginas, é interessante não utilizar fontes com serifa. O que seriam essas fontes com serifa? Seriam essas fontes, ó, por exemplo, já deixei aqui até uma imagem aberta, que vem com essas, vamos dizer assim, ó, patinhas na fonte, ó. Então, isso aqui é uma fonte com serifa, ó. Então, não é interessante utilizar fontes para o web que possuem esse tipo de acabamento nos caracteres. Então, aqui, qual que nós vamos utilizar? Eu vou escolher, vou deixar a primeira que aparece, ó. E depois nós vamos testando outros padrões de fonte futuramente. O que eu gosto de utilizar, eu não mostrei ainda para vocês, são as fontes mais simples que existem aqui, como por exemplo, Arial, Verdana e Sans Serif.
Então aqui, ó, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu defini um estilo para a fonte e agora eu vou definir um tamanho para a minha fonte, pessoal. Eu posso definir aqui, ó, utilizando uns pixels, então 12 pixels, 14 pixels, ou tamanhos pré-definidos, como por exemplo, ó, grande, muito grande, larger, média, pequena, muito pequena e alguns outros parâmetros. Ó. Eu costumo definir em pixel o tamanho da fonte, então nós vamos definir aqui com tamanho 12. Ó. Pronto. Vou salvar. E agora, reparem um detalhe. Quando eu clicar aqui em F5, pessoal, olhem o texto. Todo o texto da minha página foi alterado. Então, o objetivo, pessoal, de utilizar essa fonte e esse tamanho foi justamente para que vocês consigam perceber que, ao aplicar uma formatação de estilo no corpo do meu documento, o que aconteceu? Todos os elementos que estiverem dentro do corpo assumiram esta formatação. Então, eles herdaram a mesma formatação do elemento body. Por quê? Porque todos estão dentro do body. Detalhe, os elementos que eu formatei a fonte, que foi os H1 e os H2, ou melhor, o H1 e todos os três H2, ficaram com uma formatação de tamanho diferente da definida para os outros elementos. E também da fonte. Então, se eu vier aqui no H1 e no H2, olha lá, font family, vou definir um outro tipo de fonte. Vocês vão reparar que a fonte do meu H1 e do meu H2 ficou diferente agora do demais conteúdo. Antes eles estavam utilizando a mesma fonte do restante do documento, que foi definido na tag do body. Então, pessoal, isto nós dizemos que é uma herança. Os elementos que estão dentro do body herdaram a mesma formatação a qual eu apliquei para o corpo do documento. Maravilha. Então agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou formatar o meu parágrafo. Então, além de formatar o corpo, eu vou criar uma formatação para o meu parágrafo. Então, vamos ver aqui o que nós vamos definir para o parágrafo. Eu vou definir uma cor para o parágrafo. Olha lá. Qual cor? Cerquilha C8530. 5. Então, olha lá. Vocês podem definir a cor que vocês desejarem, pessoal. Aqui nós estamos apenas aprendendo padrões de formatação. Então, aqui eu defini a fonte do meu documento. Aqui eu defini o tamanho da fonte. Aqui eu defini a cor dos caracteres que vão estar no meu parágrafo. Além da cor, o que eu vou definir? Olha lá, line height. O que é esse line height, pessoal? É a altura. Então, é a distância entre as linhas, entre a distância da primeira linha e a segunda. E assim sucessivamente. Então, aqui, pessoal, eu vou utilizar 2 pontos. Olha lá. Normal. Ponto e vírgula, que eu posso definir um valor normal, ou senão eu posso especificar uma distância aqui. Por enquanto, vamos deixar normal para nós vermos o resultado. E agora, pessoal, vamos ver como ficou a nossa formatação. Vou apertar um F5. Então, olha lá o texto. Os parágrafos ficaram em rosa, vamos dizer assim. O texto ficou muito pequeno. Então, vocês podem perceber que, por conta do tamanho que nós definimos aqui, ele ficou muito pequeno. Então, vou fazer o quê? Vou definir 30 pixels. F5. Olha lá.
o texto agora ficou maior. E uma coisa que nós vamos testar aqui também, pessoal, é o que? Line Height, altura da linha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, por exemplo, 5px, 5 pixels, só para nós visualizarmos o que vai acontecer. E vou apertar um F5. Olha lá. Vocês perceberam que os textos ficaram um sobre o outro? Por quê? Porque a distância entre uma linha e a outra, ela acabou ficando pequena. 5 pixels é muito pouco para conseguir representar as fontes. Então, se eu colocar aqui, ó, 50, só para vocês verem que eu tinha deixado como normal, F5, olha lá, o espaçamento entre as linhas. Então, pessoal, nós acabamos de ver algumas características de formatação do que? Do CSS. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar com um exercício um pouco mais elaborado para formatarmos um site completo. Inclusive, nós vamos ver outros métodos de se definir o estilo de uma tag. Obrigado, pessoal. Quem gostou, dê um like e compartilhe. Até a próxima.